tudo bem? Me chamo Ricardo, sou professor, advogado e nas horas livres fotógrafo de vida silvestre, né? E hoje eu estou aqui na minha sala de aula, né? Que eu trabalho aí já há alguns anos aqui na escola. Quem mora aqui em Brasília sabe onde é o Guará, né? Moro aqui perto e a minha escola ela é bem centralizada aqui, bem bacana, né? Uma escola onde eu trabalho com alunos aí, adolescentes, 12, 13, 14 anos, meninos, meninas, né? Alguns com deficiência, né? Outros com problemas financeiros, sociais, emocionais. E vamos em frente, né? A educação no Brasil, ela passa por sérias dificuldades, infelizmente, já isso há 40, 50 anos. Né? E como professor de história, eu posso dizer que eu fracassei, né? Porque eu não consegui criar nos meus alunos, nas últimas 2 décadas, nenhuma consciência política, filosófica de assuntos tão presentes hoje na nossa vida, né? Nazismo, fascismo, preconceito, racismo, né? Eu espero que as futuras gerações de professores que estão começando agora, eles possam, né, ter mais sucesso do que eu, tá? Bom, qual é a minha proposta aqui hoje? Falar um pouquinho, né, dos direitos humanos, né, a sua importância para o direito hospitalar, uma crítica, né, aos direitos humanos como ele está hoje posto, como ele está hoje colocado, né, um breve comentário aí sobre a importância de Foucault, né, na sua forma de enxergar e interpretar, né, a evolução do neoliberalismo, né, nas nossas vidas e principalmente no aspecto social médico, né, médico e científico, tá? Bem, antes de mais nada, o direito hospitalar é um espaço, é um ramo jurídico, né, que tomou forma aí a partir das últimas 3, 4 décadas, que vai ter como pilar duas pessoas centrais, o médico e o paciente. Tá? E em torno desses dois pilares, logicamente, estão os enfermeiros, estão as pessoas que limpam o hospital, as pessoas que promovem a segurança do hospital. Mas os dois pilares centrais do direito hospitalar é o médico e o paciente. Infelizmente, ainda hoje, a gente observa muitas pessoas e muitos advogados falarem só do direito médico, né? Esquecem o paciente. Eles procuram apenas ver a questão legal, né, as resoluções do CFM, do CRM, relacionadas ao médico, né, os seus códigos, né, e esquecem, né, de uma maneira aí até preocupante, né, esquece de uma maneira aí quase que não tem nada a ver comigo, o paciente. O médico, como eu falei, não existe sem um paciente, e o paciente não existe sem o médico. Então, cabe nós, advogados, né, trazermos o paciente para o seu devido lugar, para o seu devido lugar de respeito, dentro de um ambiente hospitalar. E que espaço é esse? Que situação seria essa? Nos últimos 30, 40 anos, né, 50 anos, a medicina ela começou a deixar de ser paternalista. Ainda é, sim, muito paternalista. Né? Os pacientes eles começaram a ganhar força, começaram a ganhar relevância. Ainda precisa de mais força, de mais relevância? Sim. Tá? Ainda hoje nós vivenciamos uma medicina basicamente instrumental. E o direito hospitalar ele vai procurar estabelecer essa relação dialógica, humanística entre o paciente e o médico, entre a família do paciente e o médico. É a partir daí que a gente vai começar a construir um espaço de respeito, um espaço onde tanto o médico valorizado como tem que ser, mas também o paciente respeitado como tem que ser. Tá? Então essa seria o primeiro grande pilar do direito hospitalar, tá? De trazer o paciente para o seu devido lugar, né?
de trazer para o hospital a importância que o paciente tem. E aqui a gente não pode deixar de fazer uma relação aqui, fazer uma breve consideração aqui ao pensamento de Kant, né? Nós, seres humanos, somos um fim em si mesmo, né? E aí também vem uma crítica à ciência. A ciência instrumentalizou o homem, né? E hoje, mais do que nunca, com a biotecnologia, né? Ela instrumentalizou o homem. O homem acabou sendo o instrumento da própria ciência, tá? E isso vai se replicar, isso vai se reproduzir de uma maneira assim, quase que cruel dentro dos ambientes hospitalares, né? Pesquisas, né? Procedimentos inadequados, né? Erros sistêmicos. E nós, seres humanos, né? Nós somos seres humanos, né? Nós temos que ter essa capacidade, ter essa consciência e correr atrás, né? O advogado aqui, ele tem o papel de trazer para o ambiente hospitalar, né, que existem vários atores, né, nessa trama. Não é somente um ator central. Tem um ator central e tem mais outro ator central. E as pessoas que estão ali em volta, eles também têm que ter a sua importância considerada. Tá? E em relação aos direitos humanos, pois é, os direitos humanos é uma construção teórica do século XVIII, né, século XIX, criada na Europa, né, reproduzida nos Estados Unidos, e que foi quase que empurrada a goela abaixo para o chamado sul global, né, América, Latina, África e Ásia. E esse formato de direitos humanos que foi criado, ele é importante? Ele é extremamente relevante? Sim. Eu não estou aqui colocando que ele não é, eu estou colocando que ele foi criado para um modelo de sociedade econômica, política, e que ao longo dos últimos 3 séculos ele foi imposto para pessoas que eram consideradas, à época, menos desenvolvidas. Então, estabelecer um novo olhar para os direitos humanos é extremamente relevante, né, para que a gente possa aplicar dentro da nossa realidade. E talvez um dos pensadores que mais se preocupou em, né, trazer essa discussão, né, para a sociedade foi Michel Foucault, né, na sua famosa formulação de biopolítica e biopoder. Né? Até que ponto, né, conhecimento do corpo humano, até que ponto o conhecimento médico ele veio para favorecer? Até que ponto o conhecimento médico ele pode ser usado para dominar? Né? Até que ponto a ciência, né, a tecnologia, ela pode ser usada não a favor do ser humano, né, mas como uma forma de dominação, né? Que foi o que aconteceu aí nos últimos 4, 5 décadas, né? O conhecimento científico, o conhecimento médico, ele passou a ser usado como uma forma de dominação social, política, econômica, né? E nós temos o melhor exemplo aí, que foi a pandemia, tá? Então, trazer essa discussão, né, de direitos humanos, biopolítica, biopoder, né, nós temos que levar em consideração também o conhecimento tradicional dos povos da América, da África, é extremamente relevante para que a gente possa construir a nossa própria bioética. Né? A bioética que nasceu aí no final da década de 70, 60, né, e que foi amplamente desenvolvida nos Estados Unidos, né, na Europa, ela não levou em consideração que existiam outros povos com visões de mundo diferentes. E até no último post que eu coloquei, né, talvez uma das questões hoje que sejam mais relevantes na bioética seja o princípio do cuidado, né? Nós temos que ampliar aquela bioética principialista, né? Autonomia, não maleficência, justiça, perdão, né? E beneficência. Então, e o direito hospitalar, ele traz isso, ele procura, né, acrescentar, ele procura encaixar essa visão de mundo,
né, não necessariamente europeia, né, mas tendo como referência os padrões ali de direitos humanos, bioética da Europa e Estados Unidos, dentro de uma realidade própria brasileira, nacional. Tá? E aí entra o SUS. Né? O SUS, eu penso que talvez seja a maior, qual seria a palavra certa? O SUS é o maior plano de saúde do mundo. O SUS é uma conquista, uma vitória brasileira. Né? Nós estamos vivenciando aí hoje, né, os planos de saúde com problemas, né? E o SUS também está firme e forte. Apesar de todos os problemas, o SUS ele ainda é uma referência. Tá? E nós temos que repensar, temos que repensar. Temos que repensar, e principalmente em relação ao direito hospitalar, qual é o papel do advogado nessa relação médico-paciente. Se vai ser uma relação de litígio ou se vai ser uma relação de parceria. Se for uma relação de litígio, vai entrar na advocacia litigiosa. O médico errou a cirurgia, o paciente foi cobrar, né, o dano moral, o dano estético na justiça. Teve uma discussão do médico com o paciente, eles sentaram na mesa, junto com o advogado, junto com a família, procuraram achar ali a melhor forma de resolver, de achar uma solução. Essa é a advocacia consultiva, preventiva. E para o direito hospitalar, a advocacia preventiva, ela é extremamente importante, porque ela vai evitar que se judicialize, né, um erro, que se judicialize ali uma mera discussão. E, principalmente, a advocacia consultiva, ela vai evitar que se aconteçam erros sistêmicos. Então, quando você traz o paciente para a mesa, né, quando você traz a família, quando você coloca o paciente, né, como um ser responsável ali por sua cura, né, com toda a sua história, né, com toda a sua forma de ver o mundo, né, com toda a sua autonomia, que ela tem que ser respeitada, a situação ela tende a melhorar. Né? A situação ela tende a ser menos traumática, tanto para o paciente, se foi ele o responsável em sofrer um dano, né, um prejuízo, como para o médico, né, que vai também ter ali uma situação minimizada. Tá? Então, colegas, o direito hospitalar procura trabalhar esse espectro jurídico, filosófico, científico, médico-paciente, médico-família. Né? Existem vários diplomas legais que ordenam, né, a conduta médica que eles devem seguir, tá? E muitas vezes eles não seguem, né? Eles não cumprem. E aí quem é que sofre? Quem é que entra vulnerável no hospital? O paciente. Não, não podemos confundir aqui vulnerabilidade, né, vulnerabilidade com autonomia. O paciente ele entra vulnerável, mas ele continua a ter a sua autonomia, ele continua a manter e a ter a sua autonomia, ela tem que ser respeitada. Né? Talvez um dos grandes problemas que ocorreram nos últimos 40, 50, 60 anos foi a instrumentalização, né, do processo médico-científico. Nós nos tornamos meros instrumentos de conhecimento, de poder, né? Aqui eu volto na figura de Foucault, nas mãos das grandes empresas, né, das grandes farmacêuticas, né, dos grandes hospitais, e que instrumentalizou o ser humano. Né? Nós vimos isso agora na pandemia. Né? Nós vimos isso aí na condição da pandemia, onde pessoas eram escolhidas, quem ia viver e quem ia morrer. Né? Quem vai sobreviver e quem não vai. Né? Então, até que ponto os direitos humanos eles realmente se efetivam? Né? Será que eles estão na prática? Ou será que é meramente uma construção filosófica, jurídica, política,
que existem nos manuais, mas que na hora de se colocar em prática, né, ninguém fala, ninguém lembra. E o direito hospitalar está dentro dentro dessa construção filosófica dos direitos humanos. O direito hospitalar, o direito dos pacientes, né? Não podemos permitir que nós, seres humanos, sejamos instrumentos de outro ser humano. Não podemos permitir. Isso, voltando aqui ao que eu falei em relação à história, é muito grave, porque, infelizmente, hoje a internet ela acaba instrumentalizando as pessoas, né, de várias formas. Você vai ser apenas um instrumento de uma pessoa que está lá, não sei aonde, em outro lugar, você vai fazer o que ela está pedindo. Né? Falta de informação. Então, colegas, eu espero que esse vídeo ele possa trazer um pouco dessa realidade, né, educacional que nós vivenciamos, né? Hoje eu estou aqui até mais como professor, né? Eu espero que esse vídeo ele possa trazer um pouco desse entendimento do que é, para que serve o direito hospitalar, entrando a figura do direito dos pacientes, né? Tendo como baliza os direitos humanos, tendo como baliza a bioética, para que a gente possa construir a partir daqui, né, um novo olhar, uma nova interpretação sobre a questão que se passa dentro de um hospital. Um hospital é um universo à parte, né? Um universo à parte ali. Você vai ter a parte administrativa, a parte de laboratório, a parte de cirurgia, a parte de consulta, a parte de segurança, um universo à parte. Como é que esse universo ele interage entre si? Como é que esse universo interage com o paciente que chega lá? Né? Então, estabelecer um olhar diferenciado, né? E aqui eu volto a falar direitos humanos. Os direitos humanos construídos a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos do Homem e do Cidadão na França, né? Lá no século XVII, assim, é ímpar, não tem outro. Mas ele foi construído por europeus, ele foi construído por pessoas da Europa e não levou em consideração povos de outras nações. Nós temos que, né, trazer esse olhar, esses direitos humanos para a visão brasileira, para a própria bioética. A própria bioética. A bioética principialista, né, que foi desenvolvida, né, nos Estados Unidos, hoje ela é ultrapassada, mas eu não diria ultrapassada, eu diria que nós poderíamos melhorar. Né? Eu diria que nós poderíamos atualizar. Atualizar com mais um princípio, o princípio do cuidado. Né? O princípio da autonomia, da não maleficência, da beneficência, da justiça e do cuidado. Então, se a gente acrescentar mais um princípio dentro dessa bioética que já está aí sendo gestada há 40, 50 anos, eu acredito que a gente vai conseguir muitos avanços. Eu acredito que nós iremos conseguir muitos avanços. Principalmente para a realidade brasileira, né? A realidade africana, países, regiões que historicamente foram colocados aí na marginalidade. Né? Cabe a nós sermos os protagonistas da nossa própria história, com a nossa própria visão, né? Levando em consideração os conhecimentos, os saberes tradicionais, né? Quantos remédios, quantas formas de cura, quantas plantas medicinais existem nos povos originários, nos povos, né, os herdeiros dos quilombolas, quantos conhecimentos podem ser usados, que servem para nós seres humanos. Nós temos que trazer isso também. Né? A gente não pode ficar preso só numa questão instrumental científica. A gente tem que usar a ciência para fazer com que nós, seres humanos, né, tenhamos a capacidade de ver no outro uma forma de evolução, uma forma de respeito. Né? Aplicar a ciência. Eu acredito muito na ciência. A ciência ela é fundamental para a nossa sobrevivência hoje, enquanto espécie.
mas nós não podemos também deixar a ciência transformar nós, seres humanos, em meros instrumentos, principalmente pessoas mais vulneráveis, pessoas mais fragilizadas, como é o caso do paciente, como é o caso da população que vive na rua, as pessoas mais fragilizadas, né? É imperioso, é imperativo hoje a gente trazer essa visão, né? E o direito hospitalar, né, como uma forma de interpretação desse mundo que está em constante transformação, em constante mudança, procura trazer esse diálogo, né? E eu, como advogado, né, abracei essa causa, abracei essa nova visão de mundo, né? Um direito consultivo, né? Nós temos que mudar a rotina, nós temos que mudar a cultura jurídica do advogado brasileiro, do advogado preparado para o litígio, para o combate. Quanto menos litígio nós tivermos, mais as leis serão cumpridas, você não tenha dúvida. Quanto mais um advogado servir como um consultor para mostrar para as partes as vantagens, os benefícios de um acordo, né, de uma situação pacífica, de uma solução pacífica, menos nós vamos ter o judiciário aí entupido com milhões de processos. E mais as pessoas irão respeitar. Né? Esse é um sinal é um claro sinal de desenvolvimento, de consciência jurídica, inclusive. Tá? Então, eu acredito que a gente possa crescer junto, nós possamos crescer juntos, né? Meu site ele está sendo desenvolvido, né? Eu acredito que em meados de janeiro lá, né, ele já esteja pronto, onde eu vou justamente colocar para vocês toda essa situação, né, de, de trazer para o diálogo o médico e o paciente. O direito ele vai servir como um link, né, o direito consultivo, uma ponte, né? E essa ponte ela vai ter como pilar a bioética, o direito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, para que a gente possa, né, reduzir ou diminuir muito os litígios, né, as situações que ocorrem entre paciente, hospital, paciente, médico, né, que caem nas mãos do judiciário, onde muitas vezes nem o juiz, nem o promotor, nem mesmo o advogado tem consciência do que ele está, né, lidando ali. Né? Pega uma causa, é uma causa civil, e ele vai tratar como uma causa civil. E muitas vezes é uma situação ali de direitos humanos, bioética, questão filosófica. Tá? Então, assim que estiver pronto, nós queremos conversar novamente. Quero deixar aqui os meus votos de um bom Natal para todos, né? Um bom recesso, um bom final de ano. Que 2023 possa ser um ano bem diferente desse, né? Que 2023 ele possa ser um ano onde as nossas expectativas elas se confirmem, né? 2023 nós possamos ter uma consciência ambiental de preservar o meio ambiente, né? De preservar as nossas nascentes, né? Que 2023 seja um ano mais florido para a gente, né? Que seja um ano mais perfumado, tá bom? Então fiquem bem, é isso aí, um abraço, tá? Me sigam nas redes, lá no Instagram. Se você gostou do vídeo, se você gostou, né, do que eu expliquei, deixe um comentário, tá? Compartilhe, tá bom? Porque assim a gente vai chegar a um número maior de pessoas, né? A gente vai conseguir ampliar esse conhecimento. Eu não estou aqui como dono da verdade, de forma alguma. Tá? Eu só quero, né, trazer uma nova forma de olhar, um novo olhar, uma nova interpretação, né, sobre algo que, enfim, a gente tenta resolver e nunca consegue. Tá bom?